parte do reino de Deus, a casa do oleiro. É um complexo que a gente não pode deixar de passar por ele todos os dias da nossa vida, né? Não dá para ficar só no banquete, senão a gente acaba engordando demais, né? Não basta ficar só no rio, a gente nada, mas uma hora pode até cansar e afogar, sabe? A gente também precisa ser exercitado, ser moldado, e o Senhor arrancar tudo aquilo que não precisa fazer parte do vaso. Deus tem feito isso na minha vida, tem feito na sua, tem certeza que está fazendo, né? Tem uma palavra de Deus que tem trabalhado demais na minha vida nesses últimos meses. Está ali no livro de Atos, no capítulo 12, que fala da vida de Pedro. Quando a igreja estava ali explodindo, crescendo, Herodes, ele prende a Tiago, que era irmão de João, e arranca a cabeça de Tiago, né? E logo depois ele viu que aquilo agradava aos judeus, e ele então fala: então vamos prender a Pedro também. Vamos prender a Pedro também. E quando ele prende a Pedro, a palavra diz que a igreja orava insistentemente a Deus pela vida de Pedro. Você pode falar para quem está do seu lado, diga para ele: alguém orou por você um dia, meu irmão. Quem é a resposta de oração aqui? Nem que você tenha passado do outro lado da rua um dia, alguém olhou para você e falou assim: oh Deus, tem misericórdia daquele menino ali. Deus respondeu a oração, amém, gente? Ele responde. A igreja orava por Pedro. Diga comigo: a igreja orava por Pedro. Querido, nunca abandone a sua igreja. Talvez ali tenha sido a casa onde o oleiro tem trabalhado demais na sua vida. Como eu tenho encontrado no Brasil pessoas com CD na mão. Hoje é muito fácil gravar um CD, é fácil demais. Você grava o CD na sua casa, na garagem, no quarto, com um computador, você registra. Mas não é isso. E a pessoa às vezes entrega e fala: ai, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, e Ele falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro e tal, e não sei mais o que. Eu falo: que bênção, meu irmão. Tem gente que ainda fala assim: qual é o nome do seu pastor? A pessoa fala: aí fala o nome do pastor. Amém, meu irmão. O que você faz na igreja? A minha igreja é difícil demais. Como é que é a sua obra lá? O que você tem feito na sua igreja? Não, minha igreja é complicadíssima. Não, meu irmão, complicado é você, meu irmão. Não é assim não. A sua igreja é o seu lugar de refúgio em Deus também. A sua igreja é a sua família. Igreja é o lugar onde você vai estar às vezes, e você vai olhar e vai falar assim: não acredito que esse sem vergonha está aqui na igreja. Como igreja é o lugar onde você vai estar e vai encontrar a pessoa que você admira demais, e você vai falar: olha quem está aqui na igreja, que bênção. Igreja é o lugar que Deus trabalha em todos nós. Igreja é família, cada um está vivendo uma fase, cada um está vivendo um momento. Tem gente nascendo toda hora dentro da igreja, não é verdade? Tem gente indo para o colo do pai toda hora na igreja, o tempo todo, tem tanta coisa acontecendo. Deus, Ele está te moldando, querido, exatamente do formato onde você vai frutificar, exatamente do molde da tua cidade, da tua igreja, da liderança que você é submetido a ela. Deus, Ele está te moldando. Esse ano eu faço 10 anos que eu estou aqui na igreja, pastoreando, sou pastor aqui voluntário na igreja. E eu vou te falar aqui, Deus já moldou demais a minha vida. Tem um culto toda terça-feira aqui na igreja, e quantas vezes o Senhor trabalhou na minha vida nesse culto, em outros momentos aqui da igreja. Fale para quem está do seu lado, diga para ele: a sua igreja, meu irmão, é o lugar que Deus te plantou. Dê frutos na sua igreja, meu irmão. Amém, gente? Amém? A igreja orava por Pedro. Quem orava por Pedro? A igreja. Está lá em Atos capítulo 12. E o que acontece? A palavra diz que na noite anterior ao dia
em que Pedro iria ser degolado. Na noite anterior, Pedro estava dormindo e um anjo entrou na sua cela. Está ouvindo? Quiser assentar, pode assentar, vai ser rapidinho, não vai demorar não, mas eu quero compartilhar isso com você, em nome de Jesus. Quantas vezes a gente pensa que está no centro da vontade de Deus, nós não vamos ser perseguidos, nós não vamos ser presos, nós não vamos passar por tragédias, não vamos passar por surpresas indesejáveis. Pedro era uma coluna da igreja. Fala para quem está do seu lado: meu irmão, você é coluna da igreja. Quem é coluna da igreja aqui? Preste atenção no que eu te falo. Ninguém lê a Bíblia, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não oram. Isso que está acontecendo aqui no congresso essa noite, querido, isso aqui é um fluir de Deus, é uma unção tão grande, é unção para ressuscitar morto. Pode trazer morto aqui, hoje que vai ser ressuscitado. É muita unção de Deus, é muito mesmo. E nós às vezes vivemos dentro dessa realidade, pensamos que as pessoas estão vivendo no mesmo contexto de vida que a gente vive, que as pessoas têm o mesmo lugar de escape que nós temos, onde a gente aprende a orar, aprende a adorar, aprende a se prostrar na presença de Deus, aprende a correr para a palavra de Deus. As pessoas não têm isso. As pessoas não têm isso na vida delas. A única maneira, 99,9999999% da maneira que a pessoa vai encontrar Jesus, vai ser conhecendo você. Eu já tive visões, já vi anjo, vi demônio. Alguém aqui também já teve visões? Você tem visões? Seria bom se a gente visse só anjo, né? Mas ver anjo não tem jeito, acaba que vem um capiloto por aí também, né? Não tem jeito. Mas eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi Jesus. Tem gente que já viu Jesus, já foi para o céu, já escreveu livro, né? Já teve experiências maravilhosas, glória a Deus. Eu nunca vi. Mas eu já vi Jesus na vida de muita gente. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: eu quero ver Jesus em você, meu irmão. As pessoas precisam ver Jesus em nós, amém, queridos? E o que acontece? É uma coluna da igreja que é presa, é uma coluna da igreja. Não pense que você, ao voltar para o seu habitat natural, na sua cidade, por falar em habitat natural, né? Nessa semana eu comi jacaré lá na Bolívia, estava lá em Corumbá. Tem alguém aqui do Mato Grosso aqui? Tem alguém aqui? Deus sabe, comi jacaré na Bolívia, viu? Não foi no Brasil não, que no Brasil não pode, né? Fui para Cuiabá também anteontem. E ontem eu estava lá em Aracaju. Tivemos um evento lá com mais de quase 40 mil pessoas adorando o Senhor lá em Aracaju. E aí você está aqui no congresso, o pessoal deve estar lá. Lá vai aquele povo chorador. Daqui a pouco eles estão voltando para cá. Eles estão esperando para ver o que Deus fez na tua vida aqui nesse congresso. Eles estão esperando, e eu digo para você: você vai ser surpreendido nesse ano de 2010 com o que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão. Você será surpreendido. Por quê? Porque os dias estão passando rápido. Jesus está voltando. Jesus está voltando, está perto, está próximo, está chegando. O rei está voltando, Há pouco tempo agora eu estava em Anápolis e uma senhora bem idosa, ela veio para mim e segurou nos meus 2 braços e energicamente começou a balançar os meus braços. Ela olhou para mim e falou assim: André, essa madrugada eu estava dormindo, eu não sei se foi sonho, o que aconteceu, mas eu vi Jesus descer do trono, ir no trono do Pai e falar: Pai, eu quero descer. E ela disse que acordou e não conseguiu dormir mais. Ela falou: Ele está voltando. E aquilo me marcou demais. Diga para quem está do seu lado: Jesus está voltando, meu irmão.
você vê Pedro ali na prisão, mas ele é um apóstolo, ele é ungido do Senhor, ele carrega a palavra, meu irmão. Nós queremos um CD, nós queremos uma revista, nós queremos um Twitter, nós queremos um MySpace, nós queremos tantas coisas, mas não queremos a prisão. E sem perceber, nós nos prendemos nessa prisão. Hoje a prisão, ela tem formas diferentes de agir. Os açoites, eles não doem simplesmente com a dor da vida. Sem perceber, um aplauso pode doer. Sem perceber, uma foto pode doer. Sem perceber, meu irmão, aquilo que era um ministério e era um sonho na tua vida, começa a virar um açoite nas suas costas. Sem você perceber, aquela palavra que ardia e você passava a noite lendo, a madrugada lendo, agora vira uma obrigação na tua vida, e aquilo começa a doer em você, porque aquele prazer, aquele deleite não está mais dentro de você, aquele sonho não está ardendo mais dentro do teu coração. Pedro foi preso, Deus permitiu. Diga para quem está do seu lado: Deus permitiu. Diga para ele: Deus vai permitir o que for preciso para que você viva a plenitude do que Ele tem para a sua vida. Você pode dar um brado de vitória a Ele, se você crê nisso mesmo. A plenitude do que Ele tem para a tua vida, tudo, 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 tudo. Oh, canta lá, Manassera, eu quero. Pega a tua mão, diga para o Senhor: eu quero viver tudo, Senhor, eu quero viver tudo. Diga para Ele: eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, tudo, Pai, eu não quero perder nada, nada, nada. Eu quero mergulhar, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero mergulhar no Teu tudo, Senhor. Eu quero viver o Teu sonho, Pai, o Teu querer, eu quero, Senhor. E Pedro ali preso, a palavra diz que uma luz entra na prisão. Diga comigo: luz. Mais alto: luz. Mais alto: luz. Eu não sei você, quando eu durmo, eu gosto de dormir no quarto bem escurinho, bem escurinho. Às vezes até o rádio relógio, eu boto uma camiseta em cima do rádio relógio, para nem o piscadinho do rádio relógio me incomodar, sabe? Pedro dormia tanto que a luz de Deus entrou na prisão e ele não acordou. Para você entender, imagine você ter um colega de ministério que canta com você, que dança com você, que ministra na igreja. Imagine esse colega ter sido morto por causa da fé, ter sido degolado por causa da fé. A igreja, sem perceber, ela tem atitudes que matam aqueles que já estão mortos. Nós, como igreja, às vezes sem perceber, quando vemos um desviado, por exemplo, a gente olha e fala assim: que absurdo, aquela pessoa desviou. Ao invés de falarmos: Senhor, o que nós erramos, o que aconteceu, por que aquela pessoa não está mais aqui na igreja? Talvez você teve um colega que cantou com você, e no ministério de louvor, mais do que nunca hoje, ele está caminhando na trilha do homossexualismo, na trilha da perdição, e você chega a debochar dele, chega a fazer piadinha. Tamanha frieza do nosso coração, meu irmão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu disse que o Senhor tenha misericórdia de nós. O sono é importante. Quantos cantam aqui? Você que canta, deixa eu ver você, levanta a mão aí. A gente que canta, não existe uma outra solução para a voz senão o sono. Quando nós dormimos, é liberada uma substância restauradora na nossa voz. Não adianta, e é dormir, não é ficar deitado na rede pensando na vida, não. É dormir mesmo, você tem que dormir, apagar. Por isso que o diabo não deixa você que é adorador, não quer deixar você dormir de jeito nenhum, porque ele quer arrancar a tua voz. Jesus, ele falou isso: porque todo aquele que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz.
assim será com ele. Diga para quem está do seu lado: o diabo quer fechar a tua boca, meu irmão, mas ele não vai conseguir. Amém? Amém? Nós vamos deixar o diabo surdo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar um brado aí no teu lugar então, em nome de Jesus. Aleluia! O sono é importante, mas tem que acordar. Tem que acordar, meu irmão. A gente tem que acordar uma hora. Se Pedro não acordasse, Herodes ia cortar a cabeça de Pedro. O anjo entrou na prisão e Pedro estava dormindo. Por que Pedro dormia? Porque a igreja orava por ele. Por que que Pedro conseguia descansar quando ele teve um colega de ministério que foi morto? Porque a igreja orava. E quando a igreja ora, ela prepara um colchão espiritual para você descansar no meio da tribulação, meu irmão. Quando a igreja intercede, ela prepara um travesseiro que afofa, é afofado de madrugada, e você consegue dormir. E Pedro dormia. A luz entrou e Pedro não acordou. O anjo entrou na prisão. Agora imagine alguém andando dentro do seu quarto, se você não vai acordar. Imagine andando de um lado para o outro e você lá dormindo. É porque o sono era profundo demais. Amém? Mas o que que acontece? O anjo então toca no lado de Pedro. Dá uma sacudida em quem está do seu lado aí. Não joga ele no chão não, só uma balançadinha nele aí, ó. O anjo ele dá uma sacudida em Pedro. Uma vez aqui em Belo Horizonte, eu estava com meus primos num trailer comendo um x-tudo. Eu tinha mais ou menos 17 anos de idade. Aí nós fomos comer um x-tudo. Sabe esse x-tudo bom demais? Que vocês podem até comer daqui a pouco, sabe? Aquele pão com presunto, queijo, alface, ovo, tomate, arroz, feijão, torresmo, tudo. Eu estava com meu primo lá, a gente sentado, eu tinha 17 anos, não tinha muito dinheiro no bolso. Aí ele foi lá, pagou o lanche pra gente. E a gente olhou para o lado, tinha um guindaste, 70 metros de altura. Bungee jump, estava escrito assim. Quem tem coragem, salte. E a gente lá comendo x-tudo, né? Aí meu primo falou assim, ó, quem quiser pular eu pago. Eu como bom mineiro, de graça, né? Eu falei, eu quero então, deixa eu comer o x-tudo aqui, eu vou lá pular então, né? Aí comemos x-tudo lá, tudo certo. Cheguei no guindaste, tinha que botar metade do pé para fora do guindaste assim, sabe? Aí coloquei metade do pé para fora, amarraram um cabo de aço na minha perna. E o guindaste começou a subir, né? Maravilha. E foi subindo, meu irmão. Minha barriga foi gelando. O x-tudo foi gelando dentro de mim. Meu primo foi ficando pequenininho. Os carros foram ficando tudo pequenininho lá embaixo. O vento foi batendo forte. Já tinha uns 3 minutos que eu estava lá em cima, né? Aí o rapaz do guindaste falou assim, você vai pular ou não vai? Eu lá em cima com a perna dura lá, né? Falei, calma, senhor. Espera aí que eu vou pular, né? E ele foi ficando nervoso. Ele falou, você vai pular ou não vai? Falou, calma, senhor, vou pular, espera aí. Ele foi falando, então eu vou contar até 3. Quando eu disser 3 você pula. Eu falei, então tá bom, então pode contar. Aí ele foi e contou 3, me empurrou e eu caí lá de cima. Mas foi de uma vez. Glória a Deus que o x-tudo ficou na barriga, não aconteceu nada. Mas eu acho que se ele não me empurrasse, eu ia voltar para trás, ia descer no guindaste, eu não ia saltar. Se o anjo talvez não sacudisse a Pedro, Pedro não ia acordar. Eu quero te dizer nessa manhã que se preciso for, meu irmão, Deus vai te sacudir, Deus vai te balançar, mas você vai cumprir o que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. E é interessante que o anjo levanta Pedro, e ele levanta Pedro de uma forma muito enfática. A palavra diz que ele levanta Pedro depressa. Diga para quem está do seu lado, é depressa, meu irmão. É depressa, diga comigo, é rápido, é rápido. Não tem nada mais gostoso que ver neném acordar, né? Eu gosto de ver o Lourenço acordar, é bonitinho demais. Ele está acordando, você fica... Ele mexe, ele vira, é gostosinho, né?
O anjo não chegou ali naquela cela e acordou Pedro e ficou: Pedrinho, levanta, Pedrinho, levanta. O anjo pegou Pedro, balançou Pedro e levanta. E disse: levanta, levanta depressa, levanta rápido, levanta, 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 levanta. Não dá para perder tempo mais não, meu irmão. Eu disse: não dá para perder tempo mais, gente. Não dá mais, não dá. Não tem como mais. E nesse momento na vida de Pedro, no ministério dele, isso marcou e tem mudado a minha vida. Quando o anjo levanta a Pedro: olhe bem para mim, olhe para mim. Ele olha para Pedro e ele diz para Pedro: Pedro, ele diz 3 coisas para ele: coloca o teu cinto, calça as tuas sandálias, cobre-te com a tua capa e segue-me. Coloca o teu cinto, calça as tuas sandálias, cobre-te com a tua capa e segue-me. Diga isso para quem está do seu lado, profetiza para ele, diga para ele: coloca o teu cinto, meu irmão, calça as tuas sandálias e cobre-te com a tua capa, e diga para ele: cumpra o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de vitória se você crê nisso nessa manhã. Oh Deus, nós queremos isso para nós, Senhor. O cinto naquela época era a identidade das pessoas. A nossa identidade hoje é um pedaço de plástico, né? A minha é MG 10685-131. Você vai no aeroporto, vai na rodoviária, vai no banco, onde você vai, você entrega a sua identidade. Naquela época a identidade estava na fivela do cinturão da pessoa. O homem tinha a fivela na frente, a mulher tinha a fivela do lado. E no cinto tinha o nome completo da pessoa, tinha a cidade onde ela tinha nascido, o grau de escolaridade que ela tinha, estava tudo ali naquele cinturão. A primeira coisa que o anjo fez, e a primeira coisa que o oleiro faz, ele constrói cada vaso com um formato diferente. Ele constrói cada vida de uma maneira diferente. A primeira coisa que o anjo colocou, que Deus colocou em Pedro novamente, foi a sua identidade. Você tem uma identidade que ninguém tem. Vou falar algo profundo para você agora. Você é você, e o outro é o outro. O outro é o outro, e você é você. Amém? Você é diferente, meu irmão. Ninguém é igual a você. Olha para a tua mão, olha para a tua mão, para esses dedos lindos aí que Deus te deu. Em 6 bilhões de pessoas, ninguém tem a mãozinha igual a sua. Ninguém tem. Ninguém tem esse dedo igual você tem. Ninguém tem essa identidade que você tem. Você é único. Fala para quem está do seu lado, diga para ele: eu sou um peça rara. Está cheio de peça rara aqui essa noite, nessa manhã, né? Cheio de peça rara aqui, amém? Cheio de peça rara. Você tem essa identidade, querido. Seja fiel àquilo que Deus colocou no teu coração, amém? E então o anjo disse para Pedro: Pedro, calça as tuas sandálias, coloca a tua sandália aí, pisa no chão aí, pode pisar bem forte, pisa aí, pisa mesmo. Deixar o inferno surdo. Quando a igreja ora, é isso que ele ouve aí, ó. É a igreja marchando aí, ó. Calça as tuas sandálias. Não sei se dá para você perceber, mas já nessa etapa do congresso, Deus já está começando a ornamentar alguns vasos aqui, ó. Calça as tuas sandálias. Presta atenção no que eu te falo, meu irmão. Moisés recebeu um chamado de Cristo, de Redentor, de Libertador. Passou 40 anos no Egito como um faraó, comendo, bebendo, estudando, com conhecimento, com servos, com tudo à volta dele, mas aquilo não era o tudo de Deus para a vida dele. Ele então vai para o deserto, 40 anos no deserto, 40 anos errôneo no deserto, 40 anos procurando, 40 anos em sequidão, 40 anos caminhando, 40 anos de poeira, 40 anos de tempestade, de vento, de frio à noite, até
até que ele se depara com uma sarça que queimava e não se consumia, até que ele se depara com algo que era diferente de tudo que ele tinha visto na vida dele toda. Era o próprio Deus. Então Deus olha para Moisés, e a primeira coisa que Deus fala com Moisés: tira as sandálias dos seus pés. A primeira coisa de tudo que Deus fala com Moisés: tira as sandálias dos seus pés. Por que, pastor André? Por quê? Porque às vezes o calçado que nós estamos usando tira a nossa sensibilidade. O solado que nós temos debaixo dos nossos pés tira a nossa sensibilidade do mover do Espírito Santo, tira a nossa sensibilidade de ouvir uma mensagem, de obedecer à nossa liderança, tira a sensibilidade e traz dureza no nosso coração. Talvez Moisés ali passou tanta coisa na vida que Deus teve que falar: Moisés, você tem que sentir um chão onde você está pisando. Você precisa sentir as pessoas que estão à sua volta. Você precisa sentir aquilo que você tem tocado. Tira as sandálias dos seus pés. Deus permitiu que tirassem as sandálias dos pés de Pedro. Diga para a pessoa que está do seu lado: se preciso for, meu irmão, Deus tira as nossas sandálias, mas Ele coloca de volta. Amém, querido? Ele coloca de volta. E então, querido, então o anjo chega para Pedro e diz: Pedro, coloca a tua capa. Fique em pé no teu lugar mais uma vez, eu te peço em nome de Jesus. Você pode se abraçar aí no teu lugar e dizer: Senhor, eu quero colocar minha capa nessa manhã. Se abraça aí no teu lugar nessa manhã. Se envolva mesmo nessa manhã, e eu te digo no nome de Jesus. O oleiro trabalha, o oleiro quebra, o oleiro derrama água, ele molda, ele amolece, ele tira tudo que é enrijecido, ele trabalha, ele toca. Assim como um filho sabe qual é o toque do pai, qual é o toque da mãe, assim como o marido sabe qual é o toque da mão da esposa, a esposa sente o toque da mão do marido. Deus nesses dias tem nos tocado, tem te tocado, querido. Você sabe qual é o toque de Deus na tua vida. Você sabe. Coloca o teu cinto, calça as tuas sandálias, cobre-te com a tua capa e segue. Com seus olhos fechados, comece a falar mesmo com Deus: Senhor, coloca a minha capa nessa manhã. Comece a falar mesmo com o Senhor: coloca, Pai, coloca em mim, Senhor. Coloca o meu cinto, coloca as minhas sandálias. Começa a trabalhar no meu vaso, começa a trabalhar em mim, Senhor. Começa a trabalhar na minha vida. Talvez, querido, você foi preso, perseguido, pessoas à tua volta, o inimigo arrancou a cabeça, cortou, acabou o ministério de um, acabou de outro, morreu, e você se vê numa situação preso. Nessa manhã eu te digo, o Senhor me traz aqui, me permitiu que estivesse aqui para te falar essa palavra nessa manhã. É na casa do oleiro, como a Ludmila declarou nessa manhã. É na casa do oleiro que o Senhor traz, que você ouve a voz. É na casa do oleiro que há esse toque. E é na casa do oleiro que você é restituído daquilo que foi tirado da tua vida. É na casa do oleiro que ele coloca de volta os pedacinhos que foram quebrados. É na casa do oleiro que ele pega aquilo que é valioso e foi arrancado, foi tirado de você. Apenas escute o que eu te falo. Você sabe muito bem que quando uma pessoa é presa, a primeira coisa que eles fazem quando prendem uma pessoa, eles arrancam tudo daquela pessoa. Tira a pulseira, tira o anel, tira o relógio, tira o colar, tira o cinto, tira tudo. E a pessoa é julgada dentro do cárcere.
Com Pedro não foi diferente. Tiraram tudo de Pedro antes de colocá-lo naquele cárcere. Mas eu te digo nessa manhã, no nome de Jesus, quando o anjo entrou na cela onde Pedro estava, o anjo já entrou dizendo: Pedro, olha aqui o teu cinto, coloca o teu cinto. Olha aqui a tua sandália, eu fui lá buscar a tua sandália, coloca a tua sandália. Olha aqui a tua capa, tiraram a tua capa, eu fui lá pegar a tua capa, coloca a tua capa. O Senhor está restituindo, restaurando a nossa vida, trazendo de volta o que foi arrancado de nós. Feche os seus olhos, vamos orar nessa manhã. Eu quero orar por você. Abraça-me, cura-me, unge-me, toca-me, abraça-me, unge-me, cura-me, toca-me. É o nosso desejo, Senhor. Como José tinha aquela capa diferente de todo mundo, eu te digo, querido, na nossa geração, pela graça de Deus, cada um de nós temos uma capa, cada um de nós temos um revestimento, cada um de nós temos um ornamento, cada um de nós temos um detalhe no vaso, temos um detalhe, temos uma marca, temos uma pedra, temos um desenho, temos uma escrita de Deus, temos um registro da marca de Deus em nós. Cada um aqui nessa manhã tem essa marca. Por isso, fale com Deus no teu lugar, diga a Ele: Senhor, coloque em mim esse manto, coloque em mim essa capa, reveste-me, Senhor, ornamenta-me, Senhor, como vaso. Eu quero, é o meu desejo, é o meu desejo em Ti, Senhor. Pai, nessa manhã nós oramos Te agradecendo, Senhor, Te agradecendo porque o Senhor trabalha em nós, porque o Senhor vai aonde temos estado presos, algemados, porque o Senhor nos leva nesse lugar e trabalha na nossa vida. É capaz de nos quebrar ao ponto de arrancar aquilo que está em nós e nos preparar para algo novo na nossa vida. Nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui como vasos diante do Senhor, e nós dizemos a Ti: coloca mesmo em nós, Pai, essa identidade, que nós possamos caminhar selados daquilo quem somos no Senhor, essa marca que não pode ser arrancada em nós. Calça em nós essas sandálias agora, Jesus. Calça em nós essas sandálias para que possamos correr cada vez mais rápido. Pai, subir no alto monte, descer no vale, andar no barro, na lama, no fogo, na água, e não sermos consumidos, pisarmos nas pedras, pisarmos nos espinhos e não sermos destruídos, Senhor. E como vaso nessa manhã, cobre-nos, ó Deus. Como vaso nessa manhã, cobre-nos agora com esse manto, com essa capa. Cobre-nos nessa manhã, Pai, nós Te pedimos, é o nosso desejo. Vem, Pai, colocar a pedra do chamado. Vem, Pai, desenhar as bandeiras das nações, aquele que tem o chamado missionário aqui nessa manhã. Vem, Pai, coloca aqui, Pai, o rosto da criança. Coloca o rosto, Senhor, daquele que tem o chamado no ministério infantil com as crianças. Vem, Senhor, ornamento com ouro esse vaso, Pai, que é aquele que tem o chamado da prosperidade. Senhor, coloca essas notas musicais ao redor do vaso. Escreve, Pai, escreve cada nota nesse vaso agora. Começa a nos ornamentar e nos preparar dia a dia, Senhor. Começa a preparar, a começar dentro do vaso, Senhor. Pois é de dentro do vaso que fluirá o Teu óleo e a Tua unção, Senhor. Pois é de dentro do vaso que fluirá o Teu rio de vida, Senhor, a Tua cura. É o nosso desejo, Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por me amassar, por
por me quebrar, por me redesenhar, por me moldar do tamanho exato ao lugar onde o Senhor tem me plantado. E é deste tamanho, Senhor, que eu quero estar preparado para que a tua glória flua. Eu coloco o meu cinto, eu calço as minhas sandálias, eu me revisto com essa capa e eu declaro, Senhor, eu cumprirei o que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus.